Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um webinário da Fascomex. Para quem não me conhece, eu sou Sinara Bueno, sou despachante aduaneira, empreendedora e também cofundadora da empresa Fascomex. Bom, hoje a gente vai falar sobre criação de ato concessório, especialmente da parte de drawback e isenção, e trouxemos aqui novamente um convidado super especial aqui, já é figurinha marcada aqui no nosso canal, né? Milton, obrigada aí por ter aceitado mais uma vez aí o nosso convite. E te peço aí, para quem ainda não te conhece, né, que você se apresente aí, por favor. Eu que agradeço, Sinara. Sempre um prazer poder estar aqui com você novamente. Muito obrigado aí pela lembrança. Bom, pessoal, meu nome é Milton Gatto. Eu sou consultor da área de comércio exterior. Tenho experiência nessa área já 40 anos, né, trabalhando só com comércio exterior. Eu sou professor também, dou aula em algumas universidades para matéria de importação e exportação. Eu tenho minhas atividades profissionais como head da área de Global Trade de um escritório de advocacia aqui em São Paulo, né, onde eu resido, o escritório mais especificamente em Campinas. Inclusive, eu não tenho a honra de ser um advogado, mas eu trabalho nesse escritório na área consultiva. E é a questão aqui do tema que a gente vai discorrer aqui hoje, que é o drawback isenção, né? É um tema que chega a ser recorrente para nós, viu, Sinara? Quanto à identificação da oportunidade, elaboração de ato concessório, a condução do processo, né, em geral, enfim. Acho que a gente tem um pouquinho de experiência para poder falar um pouco o assunto e enriquecer aqui o nosso webinário. Maravilha, obrigada aí, tá, Milton? Tenho certeza aí que vai ajudar muita gente esse conteúdo. Bom, pessoal, peço aí para vocês que estão nos acompanhando, podem deixar aí seus comentários no chat, né? E vamos já iniciar aí com o nosso conteúdo, né? Vou pedir para você, Milton, falar um pouquinho, acho que poder inicialmente até trazer um pouquinho do conceito do drawback isenção, né? Em seguida, eu vou começar a te perguntar algumas coisinhas um pouco até mais práticas, assim, de como obter ato concessório, mas se puder falar um pouquinho do conceito do drawback isenção, pode ser? Claro, claro, podemos sim. Então, o drawback, né, o regime aduaneiro especial do drawback, ele é considerado um incentivo para a exportação. Existem basicamente hoje duas modalidades, que é o suspensão, o isenção, né? Existe a terceira parte, né, que seria o drawback restituição, mas o drawback restituição, ele basicamente ele caiu em desuso, né? Ele não tem aí uma utilização tal qual atualmente se faz do drawback, o suspensão ou do isenção. O suspensão são para projetos futuros. Então, é aquilo que você pretende exportar no futuro. Então, você monta um ato concessório na projeção de vendas e, obviamente, na identificação de matérias-primas e insumos que serão consumidos em processo produtivo para exportar. Então, o drawback, suspensão, ele tem essa característica. O isenção, que é o objeto do nosso estudo aqui hoje, Sinara, o isenção ele é um pouco diferente, né? Ele contempla operações passadas. O que são as operações passadas? Operações que já foram realizadas, onde uma determinada empresa ela comprou, né? Veja que o verbo sempre é no passado. Ela comprou matérias-primas, comprou insumos, onde houve a tributação dessas matérias-primas, desses insumos, e após ela ter feito essa aquisição, ela consumiu essas matérias-primas e insumos em um item que acabou sendo exportado. Ou seja, você tem uma exportação contendo matérias-primas e insumos tributados. Essa situação, por si só, já te garante o pedido do drawback. É essa situação que ela permite que eu faça que eu solicite, né, o benefício do drawback isenção, ou seja, em função de matérias-primas e insumos que tenham sido adquiridas no passado, o prazo ele é de 2 anos, né, dessa data para trás, em relação a esses itens que tenham sido consumidos no processo produtivo de itens que acabaram sendo exportados. Esse drawback, inclusive, Sinara, eu andei estudando um tempo, né, já sobre isso. Esse drawback, o isenção,
ele é largamente utilizado no Brasil, né? Ele chega a quase ser, Sinara, você vai me permitir o uso desse termo, né? Ele quase chega a ser o queridinho das empresas, né? Por quê? Porque o drawback isenção está tudo pronto. Eu só tenho que levantar as operações passadas, as aquisições das matérias-primas, dos insumos. Se foram importados, eu levanto as DIs, né? Se foi adquirido no mercado local, eu levanto as notas fiscais de aquisição, levanto as respectivas DUIs, e aí sim eu monto o quadro consumo. O drawback isenção, ele tende a ser esse queridinho das empresas, porque ele não submete a empresa a nenhuma obrigatoriedade de exportar, porque ela já fez isso. Ela já fez isso no passado. Então, o drawback isenção, o que ele vai permitir é buscar o benefício em relação às matérias-primas e aqueles insumos que foram tributados. Então, o drawback isenção, ele trabalha dessa forma, ele recupera o seu passado. Ou, como eu gosto de falar, né, permite aí que eu trabalhe no arquivo morto, levante toda essa documentação e vá pedir esse benefício para o governo. É processo pronto, né, Sinara? Já está pronto. Agora basta eu juntar isso numa ordem lógica, né, que a gente vai falar ainda sobre ato concessório, para poder ter o benefício. Mas o isenção, ele tem exatamente essa característica. Sim. E acaba sendo um pouco, tendo um pouco menos risco, né? Ou quase nenhum risco, na verdade, né? Porque, Não, você não diferentemente tem riscos. do suspensão, né? Você não tem riscos porque as operações já foram passadas. É diferente do suspensão. O suspensão ele te compromete a operações futuras, né? Então o suspensão não, o suspensão você vai comprar, né? Aí já sem imposto, na condição de suspenso, né? Pessoal, é importante entender, né? O que que é a suspensão? A suspensão é isenção condicionada. Você está comprando sem imposto, suspenso, desde que seja utilizado no processo produtivo para ser exportado. Se você não cumpriu essa ordem, aí né, vem todo o problema relacionado ao recolhimento de impostos, multas e correções. O isenção não tem isso, né, Sinara? O isenção não tem isso porque já foi tudo feito. Claro, você teve um desencaixe financeiro naquela primeira compra que foi tributada, mas agora ele te permite fazer essa recuperação sem a obrigatoriedade de exportar. De novo, porque isso já foi feito no passado. Sim. E como funciona a obtenção do ato concessório de isenção, né? Como que funciona esse processo, assim, de solicitação para o governo, Milton? Então, o drawback, não só o isenção, mas o suspensão também, são regimes que dependem de prévia autorização do órgão competente. Tá? Aqui, no caso, é a Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, né? É ela que compete o deferimento do ato concessório, tanto o suspensão quanto do isenção. Alguns outros regimes especiais, por exemplo, a admissão temporária, isso você não precisa de autorização prévia, né? Você resolve isso no momento de alfândega, de registro da DI, o material já está no Brasil, você registra a DI como admissão temporária, ou como entreposto aduaneiro, ou como trânsito aduaneiro, enfim, são processos que não precisam de autorização prévia. O drawback não, o drawback ele precisa. E é o que você falou, né? O documento base do drawback é o ato concessório. Tá? Tanto na suspensão quanto na isenção. E como é que a gente obtém um ato concessório de isenção? Eu sempre gosto de dizer, Sinara, nos webinários, cursos, treinamentos que eu faço aí no Brasil inteiro sobre drawback, o seguinte: não adianta você ir para o Syscomex, abrir ali o módulo drawback isenção e imaginar que você vai conseguir fazer alguma coisa ali. Não vai. Por quê? A gente tem que entender a forma de trabalho do ato concessório. O suspensão é inegável, né? A gente não consegue deixar de falar do suspensão, mesmo que o foco seja o isenção. O suspensão, basicamente, o ato concessório, ele é identificado por um formulário eletrônico, tá? Então eu abro lá um formulário e eu preencho o formulário. Quantidades, valores, classificação fiscal, né? E eu monto o ato concessório, basicamente digitando as informações. No isenção, não é um formulário. O isenção eu estou operando um sistema. Então, quando eu entro no ato concessório, eu vou ter que dizer para o sistema qual é a DI,
a data e o número, qual é o item da DI, a linha, as quantidades da DI, né? No caso das duas, das exportações, a mesma coisa. Então, no isenção, eu estou operando um sistema. Então, assim, eu preciso já saber previamente o que eu vou pedir, né, Sinara? Não adianta olhar ali para o sistema, quero que faça um drawback isenção. Aí ele vai ficar olhando para você e fala do quê? Qual é né, a base? Tá? Então é você que vai ter que pensar, né? Eu sempre uso esse termo, pensar dentro daquele sistema a DI, a DI, a data, número, tudo isso direitinho, né? Dentro da DI, qual é o item, qual é a linha que está identificada ali, a quantidade que você vai utilizar. E para você fazer esse ato concessório, Sinara, seria muito importante que o usuário ali ele já tenha a informação prévia do que é que ele vai pedir. Ou seja, ele vai montar offline, né, o seu processo de drawback. Então ele vai ter em uma planilha Excel, imagino, as DIs, as datas, o item, a classificação fiscal, a quantidade, tá? Para que ele possa identificar aquilo dentro do sistema e começar a fazer, né, a alocação das DIs, das quantidades e assim por diante. Tá? Isso, pessoal, obviamente, eu estou falando aqui quando você opera diretamente no Syscomex. Mas existem interfaces que te permite fazer esse levantamento. Porém, mesmo utilizando a interface, você tem, né, Sinara, o drawback, o módulo drawback isenção. Mesmo assim, você tem que alimentar essa interface com aquilo que você precisa levantar. Aí ele faz a busca, né, automática ali dentro do sistema, porém com as informações que foram imputadas no sistema. Então, basicamente é isso. Você vai ter que levantar as DIs. Compras no mercado local. Tem como fazer? Sim, tem como fazer. As aquisições no mercado local, né, já estão inseridas dentro do drawback há muito tempo. Pessoal, é a aquisição, não é venda para o mercado local. Tá? As aquisições de matérias-primas e insumos no mercado local também podem ser utilizadas no processo de drawback. Só que aí, o que você precisa? Nota fiscal, tá? E nota fiscal, o Syscomex não vai buscar. É você que vai ter que indicar, né, manualmente, através de uma interface, de um sistema, quais são as notas fiscais, os itens, classificação fiscal, valores, quantidades e assim por diante. Então, na verdade, Sinara, é a conjunção dessas informações, né? As DIs das importações, a identificação das DIs de importação, a identificação das notas fiscais de aquisição no mercado local e as DUIs. Aí sim o sistema, conforme você vai pensando essas informações, aí sim ele vai gerar o ato concessório. O ato concessório é gerado dentro do Syscomex, né, plataforma isenção, né? De novo, são duas plataformas, o suspensão é uma coisa, o isenção é outra. Então, basicamente, Sinara, seria através, né, dessa manipulação dessa documentação que você vai gerar o ato concessório dentro do sistema. Sim, perfeito. E quais são os requisitos e critérios, assim, para a gente se qualificar, né? Para a empresa se qualificar para o drawback isenção? Bom, para a empresa, primordialmente, tá, ela ter essa situação caracterizada, né, de aquisições de matérias-primas e insumos tributados, onde eles foram utilizados no processo de industrialização e posteriormente exportado. Isso tudo ela vai ter que provar com a documentação, né, DIs, notas fiscais, DUIs. É importante ter um laudo técnico que identifique o BOM, né, o Bill of Material. Então, ali basicamente é uma receita do bolo, onde você vai dizer qual matéria-prima, qual insumo, né, na respectiva quantidade que você utilizou para produzir o item A. Qual matéria-prima, qual insumo você utilizou para produzir o item B, e assim sucessivamente. Tá? Então, primeiro você tem que ter essa caracterização, né, de operações que foram realizadas nessa condição, adquirido tributados, industrializados e exportados. Então, toda a documentação suporte. Outra coisa, Sinara, é importante que essas operações elas fiquem dentro do prazo que é estabelecido, né, na legislação, que são os últimos 24 meses. E, pessoal, não é os últimos 24 meses da data da DI.
tá? Você não pode pensar de hoje, né, para 24 meses atrás. Esses 24 meses é sempre contado da data do protocolo do pedido do ato concessório. Então, assim, você tem que pensar nesses termos. Quando é que você vai protocolar o pedido? Ah, eu vou protocolar daqui uns 20 dias, porque eu tenho muita coisa que levantar, tenho que levantar muito arquivo morto, muita planilha, não vai dar tempo, né, de entrar amanhã, por exemplo. Então tem que ser contado 20 dias daqui, perdão, 2 anos daqui 20 dias. Por quê? Porque quando você entra, né, Sinara, com o ato concessório, as DIs e as notas fiscais, elas têm que estar dentro do período de validade, que é de 24 meses. Então, assim, se eu der entrada no dia 30, né, do mês, vamos imaginar aqui, eu só vou usar as DIs até o dia 30 daquele mês. Puxa, mas eu vou perder uma DI que é do dia 10 do mês anterior. Não tem jeito, né? O que eu costumo dizer, quanto mais tempo a empresa demora para tomar a decisão de seguir adiante no drawback isenção, mais ela perde lá atrás. Eu já tive situações, Senara, que a empresa perdeu compras consideráveis, de valores consideráveis, né, de insumos e matérias-primas, assim, por coisa de 2 semanas. Mas por quê? Porque ficou ali demorando para entender o processo, para tomar ação, tal. Passou do período, perdeu. Aí não tem jeito, tá? Então, assim, tem essa situação que tem que ser comprovada através da documentação. O próprio sistema, ele lê isso, datas de DUIs, datas de DIs, datas de nota fiscal, data de entrada, então ele faz toda essa criticidade, né? E para a empresa, Sinara, é, basicamente, né, ela tem que ter a CND, que é obrigatório, né? Você tem que ter a certidão negativa de débitos federais ou certidão positiva, ou uma ou outra, mas você tem que ter. Eu já tive situações da empresa não tinha nenhuma nem outra. Ela falou: não tenho negativa, não tenho positiva, não tenho nada. Ela estava lá numa situação meia complicada com a Receita Federal, não tem como gerar o documento. Então, né, acabou perdendo. Era até um caso que estava em análise por parte da Secretaria de Comércio Exterior, tinha pendência apresentar a CND, não apresentou, acabou perdendo aquilo que tinha lá. Não tem jeito, tá? Então, assim, Sim. essa é uma condição básica para você poder utilizar aí o drawback isenção. O suspensão também, mas aqui ele está falando de isenção. Uhum. Perfeito. E essa questão da data, né, atualmente o próprio Syscomex, o sistema de drawback do governo, ele valida isso, né, então você clica no botãozinho lá de enviar para registro, se você tiver documentos fora do prazo, ele não vai aceitar, né, ou até mesmo Ele, quando você tenta inserir a DI ou a DUI fora do prazo, ele não vai. A DUI você não insere, né, a DUI você retifica a DUI no portal Syscomex, e no momento que ela é aceita pelo governo, né, que ela é deferida, vai migrando automaticamente para o ato concessório de isenção, né? Exatamente, mas você também tem que ter já a identificação de quais serão as duas, né? Porque Isso. o drawback, pessoal, o drawback usa o método PEPS, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Ou, né, o pessoal gosta muito do termo em inglês, o termo FIFO, né? First in, first out. O primeiro que entra, o primeiro que sai. Então ela sempre vai levar em consideração essa característica. A data da DI, a data da nota fiscal com a data da DUI, de exportação. Então ela sempre vai fazer esse critério aí. E sim, a DUI não é utilizada no ato concessório, mas ela tem que ser retificada para ela receber o drawback, né? Ou seja, depois do ato concessório deferido, aí eu tenho que entrar em DUI por DUI, alterar o código de enquadramento da operação, muito importante isso, tirar lá 80 mil por 81.150, se não me falha a memória. 105. É, oi? 81, 105. 81.105 e o número do ato concessório, né? Aí eu tenho Isso. que já deixar ela apropriada para quando fizer a baixa, tudo bater direitinho. Isso. Bom, Milton, e referente aos benefícios, né? Quais que são os principais benefícios das empresas obterem aí o drawback isenção? Então, o benefício ele está vinculado.
a isenção dos impostos. Ou seja, você vai identificar lá quais foram aquelas matérias-primas e insumos que elas foram adquiridas lá no passado, com a tributação. Então, naquela situação, você pagou efetivamente imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e ICMS, que é o estadual, né? O benefício agora, qual que é? A partir do momento que você identifica quais foram aquelas operações, com o ato concessório deferido, a empresa agora tem o benefício de repor esse estoque, as mesmas matérias-primas, os mesmos insumos, naquelas mesmas quantidades, agora com isenção de impostos. Então, se lá no passado eu adquiri, por exemplo, rolamento de esfera de carga radial, eu paguei imposto de importação, IPI, PIS, COFINS, enfim, paguei tudo, né? Eu utilizei esse rolamento na produção de um bem que foi exportado, agora eu tenho a oportunidade, a vantagem, né, Sinara, de repor o meu estoque. Ou seja, a partir do momento que o ato concessório está deferido, agora eu posso fazer uma importação isenta de impostos. Para quê? Para eu repor aquele estoque. Então, eu vou importar o mesmo rolamento, quantidade, né, a qualidade do rolamento, agora com a isenção dos impostos. Então, basicamente, o que você tem aí, o benefício, é essa reposição dos seus estoques, tá? Mas lembrando, é sempre da mesma matéria-prima, mesmo insumo que foi adquirido lá no passado. Eu já tive situações, Sinara, em que nós fizemos levantamento, né, e gerou ali um benefício X para o importador, em que ele teria ali, vou colocar aqui um número redondo só para exemplificar, tá? Ele teria ali a possibilidade de importar aqueles matérias-primas e insumos com a vantagem ali de uma isenção que gerava ali benefício para ele da ordem de R$ 100.000, tá? O que ele queria? Ele queria usar esse benefício, mas para repor outras matérias-primas, outros produtos, né? Quando o drawback ele não permite isso. Se o que você consumiu no passado foi rolamento, o que você vai poder repor o seu estoque agora é com rolamentos. Mesma classificação fiscal, mesmo tudo. Não, mas eu quero usar esse benefício, né, para agora importar válvulas. Não, você não consegue fazer isso. O drawback ele não deixa você fazer isso. A reposição, que é o que gera o benefício com isenção do imposto, é para matéria-prima devidamente identificada. Quantidade, qualidade, classificação fiscal, valores, tudo aquilo. É o que você vai poder repor os seus estoques. Esse é o que gera o benefício do drawback, a isenção, é a reposição dos seus estoques. Perfeito. E qual que são os desafios principais aí que as empresas precisam aí superar, né, para utilizar o drawback isenção? Bom, primeiro de tudo, ter, né, a identificação dessas operações passadas. Pessoal, vocês conseguem essa informação. Nem sempre o departamento de importação ou a empresa, através do seu sistema gerencial, qualquer que seja ele, tem condições de levantar as operações passadas, tá? Então, um grande desafio, pelo menos eu tenho feito isso no meu dia a dia, Sinara, é o resgate das operações passadas. Então, através de extratores, entrar no Siscomex, resgatar as declarações de importação, resgatar as DUIs, as notas fiscais eu consigo no mercado local, sem problema nenhum, não tem problema, mas primeiro obter essas informações. Com essas informações planilhadas, aí eu consigo fazer o quadro, chamado quadro consumo, né? Aquele tracking, o que foi utilizado onde, e aí sim eu consigo levantar essas informações. O que eu vejo, Sinara, e eu acho que já comentamos isso em outras ocasiões, um dos grandes desafios é saber como o drawback funciona. Tá? Muitas empresas não têm essa noção, e eu encontro, assim, no mercado, empresas que deixam de utilizar o drawback justamente por não conhecerem as regras, os procedimentos, né? Quer dizer, isso acaba sendo um desafio muito grande para a empresa, né? Muitas empresas, até de forma conservadora,
não, melhor não mexer com isso, senão a gente vai ter problema, né? Sim, oportunidades muito boas em relação ao drawback e isenção. O que você tem é que saber, né, o que foi utilizado no passado e como funciona o ato concessório. Outro desafio também se encontra na operacionalidade, o Sinara. Questões, por exemplo, ah, não retificar a DUI, né, com o código de enquadramento correto, o número do ato concessório, perda de prazo. A gente vê muito isso, né? Principalmente o prazo. Drawback, pessoal, é um benefício que ele te permite ali 1 ano prorrogável por igual período. Só que essa prorrogação, ela não é automática. Ela depende de uma ação, clicar ali no botão prorrogar. Se você não fizer isso, ele vai vencer, tá? E ele não vai te perguntar, olha, o seu drawback venceu, você não quer prorrogar? Ele simplesmente vai ficar quieto, o sistema ele não gera alertas, o sistema, o Syscomex, tá? Ele não gera alertas, e eventualmente a empresa, né, quando se dá conta, o ato concessório já venceu, né? A gente vê isso de vez em quando, é, é, é lamentável que esse tipo de coisa ocorra, porque é perda de prazo, né? Eu, particularmente, eu não vejo isso como isso é possível a partir do momento hoje que você tem agenda no computador, tem agenda no seu celular, né? Enfim, você pode fazer ali criar um alerta de vencimento do ato concessório. Também não deixa para prorrogar no último dia da validade. Né? Já tivemos experiência com isso. A empresa deixou para para prorrogar no último dia, não me lembro agora qual era a ocasião, mas deixou para prorrogar no último dia, ah, prorrogou, achou que estava prorrogado, vencia naquela semana, na sexta-feira, na semana seguinte, ao fazerem operações, né, lá pela quarta, quinta-feira da outra semana, o sistema já acusava o ato concessório já vencido. Mas como assim vencido, né? Aí foram correr atrás e viram que não tinham prorrogado. A verdade é essa, né? E aí não tem muito o que falar, né? É perda do benefício e acabou a história, infelizmente. Esse controle de prazos realmente é muito importante, né? E, Exatamente. outro ponto que eu queria trazer para você aqui, eu sei que você gosta de falar sobre isso, que é em relação aos setores, né, e segmentos da indústria. Se o drawback ele é aplicável aí a todos os setores ou existem alguns específicos em que você pode obter o drawback isenção? Não, não, via de regra, o drawback, ele não tem restrição, né? Ele pode ser aplicado basicamente em qualquer segmento, qualquer indústria. Diferentemente de outras operações, o drawback, ele não exige operações mínimas, o que ele exige é aquele período, o cumprimento de períodos, tá? Mas já tive situações, Sinara, no dia a dia, assim, de drawback, você vai ver lá o benefício mal chegava a US$ 8.000, né? Aí você olhava e falei, caramba, mas um trabalho enorme, só US$ 8.000, tal, não sei o quê. É que para a empresa em questão, né, uma empresa que produz tintas para impressão e os pigmentos, como você usa assim, gramas, né, literalmente uma quantidade muito pouca para a produção de tintas, né, aquilo lá era um dinheiro muito grande para a empresa, muito grande. Tá? Mas isso, né, só para dizer, o drawback ele não exige operação mínima, né, não exige é, montantes mínimos para sua operacionalização, tá? Vai de cada empresa. Eu trabalho, eventualmente, com atos concessórios que geram ali de benefício US$ 500.000, quase US$ 1 milhão, só de benefício, né? E tem, eventualmente, uma outra empresa que tem os benefícios mais diminutos, né? Mais singelos, vamos assim dizer, mas ainda assim apropriados ao segmento em que atuam, tá? Então o drawback é para todo mundo, tá? Não há muito problema em relação a isso.
Você tem restrição no drawback em algumas situações, por exemplo, para fornecimento para indústria, empresas que se encontram na Zona Franca de Manaus. Aí não, você não vai usar o drawback para fornecer naquelas empresas. Você não pode usar o drawback adquirindo matérias-primas e insumos de empresas que estejam no Simples Nacional. Então, um fornecedor, né, que esteja no Simples Nacional, você não tem condições de inserir aquelas operações. Não é a empresa do Simples. A empresa do Simples ela pode fazer drawback. O que não pode é adquirir matérias-primas e insumos de empresas que estejam nessa situação do Simples Nacional. Aí tem previsão expressa dentro da legislação. Fora essas pequenas situações, Sinara, nós temos aí drawback para todo e qualquer segmento. Recentemente saiu uma alteração, né, uma inclusão de segmentos dentro da legislação, né? Nós temos drawback agro, nós temos drawback, é que normalmente quando fala drawback o pessoal pensa que é só a parte industrial, né? Mas você tem do agro, você tem para empresas químicas, você tem, bom, empresa química utiliza demais o drawback, tá? Mas você tem basicamente aí um número absurdo de segmentos e empresas que podem utilizar o drawback sem maiores problemas. Perfeito. Ele é bem democrático, digamos assim, né? Não tem nenhuma Ele é restrição bem, em relação a segmentos, né? Bom, exatamente. e Milton, referente ao controle e fiscalização das operações, por quem que é feito e como que é realizado essa fiscalização e controle aí das operações? Bom, o controle aqui, no caso, né, tudo começa então com o ato concessório deferido, tá? Pessoal, nada começa antes do ato concessório deferido. Aqui estamos falando agora do drawback isenção, né, onde você vai obter o benefício ali da reposição do seu estoque. Então, é primeiro o ato concessório deferido e depois sim a autorização, né? Bom, o ato concessório já é autorização para você iniciar as operações. O controle aqui, Sinara, começa na importação, né? Na importação, eu vou ser obrigado a obter uma licença de importação. Ah, mas o meu produto ele não precisa de LI. Então, já não é mais o produto, é a operação que está vinculada ao drawback. Então, eu preciso de uma licença de importação, licença que ela pode ser perdão, ela pode ser obtida antes ou durante o embarque, não tem problema nenhum, mas tem que ser antes do despacho aduaneiro para poder fazer a respectiva vinculação. Então, eu preciso da licença de importação. É essa ali que começa a baixar parcialmente o ato concessório, né, que vai ali quitando a possibilidade de reposição. Então, você tem ali reposição de 100 peças. Agora você embarcou 20, essa ali já debita 20 ali e vai trabalhar o saldo de 80. E assim sucessivamente. Licença de importação, de novo, com o número do ato concessório. Nas aquisições de mercado local, nota fiscal emitida com o número e a data do seu ato concessório. É engraçado, Sinara, por vezes eu tenho situações em que o meu cliente, aconteceu isso muito recentemente, o meu cliente indagou se ele poderia vender os produtos dele, né, que na verdade eram matérias-primas, para um cliente dele, tá, nessa condição, sem impostos, né, porque o cliente dele estava alegando que ser drawback, e ele não tinha esse conhecimento. Eu falei, não, não tem problema nenhum, só que aí você vai emitir a nota, né, sem a identificação dos impostos, aqui no caso, como é fornecimento do mercado local, só o ICMS, aqui em São Paulo, tá, gente? Aqui em São Paulo tem incidência do ICMS. Ah, porém, né, identificar no corpo da nota fiscal o número e a data do ato concessório dele. Isso é importante, né? Isso é importante. Eventualmente, tem o cliente que, eu vou pedir o ato concessório dele. Você pode até pedir e ele também pode não te dar, tá? Mas são controles aí que cada um vai exercer da melhor maneira possível aí para poder concretizar todas essas operações, tá? Então, esse controle basicamente aí, ele é feito em cima de licenças de importações, em cima de notas fiscais. Pessoal, um detalhe, tá? O sistema, o Syscomex, ele tem um menu que ele vai dizer para você a cada momento, tá? Qual é a situação das suas reposições. Então, assim, não é um negócio que, você põe lá e esquece. Não. Você tem um menu
onde você consegue verificar essas situações, o que já foi consumido, quais é o saldo, até para trabalhar, voltando àquela questão do prazo, né, Sinara, da situação da eventual necessidade de uma prorrogação, né? Sim, perfeito. Tem que ir administrando, né, e controlando ali suas importações para não perder esse prazo, né? E, Milton, quais que são as medidas, assim, preventivas, digamos assim, que as empresas podem adotar, né, para garantir o sucesso aí do drawback? Como medida preventiva, talvez a gente já tenha falado muita coisa sobre elas, né? Mas é primeiro ter a identificação realmente daquilo que pode ser reposto, né, dentro dos prazos compatíveis, eh, com a documentação de suporte, né? DI, DUI, nota fiscal, né? São medidas ali que te permitem a obtenção do drawback e deixar de amargar aí um prejuízo. Outras medidas, né, o controle de prazos, isso, de novo, isso é muito importante, né, eu, particularmente, Sinara, eu é, que eu não quero comprar briga, mas vamos lá. O drawback, particularmente, eu sugiro, né, que sempre o controle fique dentro da empresa, tá? Você pode terceirizar para o despachante aduaneiro? Claro que você pode, né? Eventualmente, eu conheço diversos despachantes aduaneiros que têm lá células específicas de drawback, né, e que controlam aquilo com maestria, né? Mas, infelizmente, não é isso que a gente vê no geral, né? Existem despachantes que acabam também tendo dúvidas, e acabam gerando aí problemas em relação ao drawback. E eu não me limito a despachante, não, porque senão vão falar que eu estou falando mal de despachante. Não, pelo contrário. Tem consultor, tem advogado, tem empresas logísticas, tem até empresas de navegação que fazem esses controles aí, mas eventualmente ficam devendo, né? E aí gera um problema. Então, assim, eu acho que o primordial aqui, Sinara, seria conhecer o que é o drawback, quais são os critérios que ele exige, né, os benefícios que ele concede. Atualmente, pessoal, a gente tem a vantagem de que o drawback ele está consolidado em uma única portaria, né, que é a portaria 44 lá de 2020, né, portaria 44 de 2020, a portaria da Secretaria de Comércio Exterior. Então hoje você conta com essa vantagem. Eu lembro, né, Sinara, e você também é desse tempo, o drawback era meio que coxa de retalho, né? Tinha um pouco na CSEX 23, tinha um pouco na 8 de não sei quanto, na 10 de não sei quando. Nossa, eu ficava catando ali pedaços para juntar, para tentar entender. Hoje não, né? Hoje não, já desde 2020, nós temos uma única portaria que contempla tudo isso. É uma portaria que até eu elogio muito a edição da portaria, né? Ela tem 5 capítulos. O capítulo 1 fala do suspensão, o capítulo 2 fala do isenção, o capítulo 3 da portaria 44 fala dos casos é, excepcionais, né? Que é o caso drawback para estaleiros, né? E o licitação internacional. Aliás, somente estaleiro, somente o licitação internacional, a gente usa drawback para fornecimento no mercado local. Então, assim, se você não é um estaleiro, sua empresa não trabalha com licitações internacionais, que fala da Lei 8.032 de 90, esquece isso. O drawback é sempre para exportação, né? Será exportado, no caso suspensão, o isenção ele foi exportado. Aí nós temos somente esses dois blocos aí. Então, assim, a redação da portaria 44, eu particularmente, eu vejo ela, sim, ela está bem redigida, né? Ela trouxe vários critérios bem didáticos ali, o critério da suspeição, o critério da isenção, critérios relacionados à embalagem, por exemplo, né? Ela também deixa muito claro ali penalidades em relação ao não cumprimento do drawback. Enfim, hoje o assunto está bem mais fácil de ser digerido em função da utilização de uma única legislação que dispõe sobre o assunto.
tá? Mas eu acho que essas seriam aí as principais observações que a gente tem que fazer em relação ao drawback. Perfeito. E já quase chegando ao fim aqui, né, Milton? Eu tenho aqui para você outro ponto, né? Eu acho que você já falou bastante disso ao longo do webinário, né? Mas quais conselhos, né, você daria, principalmente para as empresas que estão iniciando, né, que estariam fazendo pela primeira vez? Quais, assim, as dicas e conselhos que você teria para essas empresas que estão querendo iniciar? Eu acho que eu já falei mesmo, mas eu acho que vale aqui pontuar, né? Primeiro entender que isso é um incentivo para exportação, tá? Então, assim, o drawback ele te traz um benefício considerável, porém sempre vinculado a operações de exportação. Então, assim, primeiro de tudo é entender que aquilo que foi consumido no passado, né, quando você adquiriu de forma tributada, tenha sido consumido em processo produtivo que foi efetivamente exportado. Nesse aspecto, tá? Como eu falei, através de extratores do Syscomex, você consegue identificar estas situações. Paralelamente, né, isso a gente não falou, mas um dos documentos que devem ser entregues é um laudo técnico, tá? Então, um laudo técnico bem elaborado. O pessoal às vezes fala comigo, poxa, mas o laudo técnico, imaginando que o laudo técnico é um livro de 397 páginas, né? Quando na verdade não. Eu mesmo tenho laudos técnicos, né, de drawback e isenção, que dá uma planilha de Excel, você imprime em uma folha, tá? Outros em Word ali deu duas folhas, caiu na terceira folha porque a assinatura do engenheiro ficou na terceira folha, né? Mas se espremer cabe em duas folhinhas, ainda com foto, né, no meio do caminho e tal. Então, isso é importante, né? Pessoal, o bom, né, o Bill of Material, isso normalmente está dentro do laudo técnico, tá? Você identificar exatamente a quantidade das matérias-primas e insumos que foram consumidas naquilo que foi exportado. Eu já vi situações, por exemplo, Sinara, nesse aspecto, a empresa pensando ali em mexer, alterar o consumo do bom, para quê? Para que ela pudesse repor mais matérias-primas, mais insumos do que ela efetivamente tem direito, né? Então, poxa, isso acima de tudo, é desleal, né? Nem entraria aí no mérito da questão. Mas são conselhos, né, que a gente passa para essas empresas, principalmente aí, que vão adentrar a essa questão aí do drawback, né, e a obtenção do ato concessório e isenção. Sim. Perfeito. Até puxando um linkzinho aí referente ao que você falou acima, né? é, eu tenho uma pergunta selecionada aqui para te fazer, que é em relação a maximizar o benefício, né? A Hum, gente, obviamente, a gente tudo de uma forma legal, não exatamente aquilo que você falou ali, né? As pessoas fazem errado o laudo, às vezes, para maximizar o ganho, né? Não nesse sentido, obviamente, né? Mas existem algumas práticas que podem maximizar esse ganho? é prática, não sei se seria prática, né, que deve ser feito. Eu sempre comparo assim o drawback, né, como uma receita de bolo. Então você vai fazer um bolo, você vai produzir um bolo, né? Aquele bolo ele leva ingredientes, é tanto de farinha, tanto de açúcar, tanto de algum outro componente. É isso, tá? Nada mais, nada a menos do que isso daí. Eu acho que só de a gente trabalhar dentro dessa questão já é uma prática mais do que recomendável para o dia a dia. É claro que, eventualmente, a gente vai ter aqui na nossa plateia, né, empresas que operam aí um ato concessório por ano, né, dois atos concessórios por ano. Mas já conheci empresas, né, que trabalham mais de 100 atos concessórios por ano. Né, tem até um departamento de drawback dentro da empresa, com hierarquia, né? Tem até um gerente de drawback, só fazem isso, porque o benefício ele é interessante. Então, assim, prática é realmente dominar o assunto, né? E se não dominar, procure, né,
um despachante aduaneiro, um consultor, um advogado, quem quer que seja, para poder te auxiliar nisso. Porque é, é, o drawback, se por um lado ele é muito bom, por outro, né, no isenção ele é um tanto quanto chatinho, né, os controles, os prazos, tudo aquilo, tá? Enfim, acho que seriam recomendações, né, em relação ao usuário aí do drawback e isenção. O que eu enfatizo de toda forma, Sinara, é não perder a oportunidade. Né? Muitas empresas ficam naquela, não, mas talvez seja melhor não mexer com isso, que nós vamos nos expor com a Receita Federal. Bom, pessoal, primeiro tudo não é Receita, primeiro tudo é Secretaria de Comércio Exterior. A Receita só entra quando tem algum problema, claro, porque ela faz o acompanhamento do processo, né? Estamos falando aí da isenção tributária. Perfeito. Mas não é um drawback que vai expor a companhia mais ou menos para a Receita Federal ou para a Secretaria de Comércio Exterior. Sinceramente, não é isso. Mas a oportunidade, sim, ela não deve ser perdida, né? O drawback é uma ferramenta muito interessante aí no comércio exterior. É o principal incentivo que nós temos hoje, né, Sinara, para a questão relacionada à exportação, mas não se perde essa oportunidade, não, de forma nenhuma. Sim, com certeza. Se você se enquadra, né, você exporta, né, se você, é, na verdade, o único requisito, digamos assim, o principal é você exportar, né? Então, se você exporta, Exatamente. mesmo que você não importa, você pode fazer um ato concessório, né? Você pode, abrir um ato concessório, né? Às vezes o Sim, isso pessoal pode falar. não, desculpa, é que eu não queria perder o fio. Isso é extremamente importante que eu não falei, né? A reposição de estoque pode ser em relação à aquisição no mercado interno combinada ou não com a importação. Então, É, assim, eu exportei, mas eu só consumi no mercado local, então não tem oportunidade. Claro que tem, claro que tem. É o que a Sinara acabou de falar. Porque tem muita gente ainda, Sinara, que até hoje, né? Pessoal mais da minha idade, assim, pessoal mais velho que fica com aquilo, não, drawback é só importação e exportação, né? Não, pessoal, aquisição no mercado local já tem mais de 10 anos, né? Por favor, né? Vamos abrir os olhos para isso. E tem muita empresa que perde oportunidade por causa disso, Sinara. Acha que aquelas aquisições do mercado interno não podem entrar no drawback. Aliás, nem se cogita, né? Porque na cabeça dele, não, o mercado local está fora. Não está fora, não. exatamente. Bom, Milton, acho que é isso, né? Pelo menos é o que eu tinha preparado aqui para trazer aí para você explanar para nós, né? Eu queria que você deixasse aí seus contatos, né? O pessoal que está nos assistindo, como é que faz aí para falar contigo, como que você atua hoje também, especialmente em drawback, né? Teus contatos estão aqui embaixo, né? O pessoal pode entrar aqui na descrição do Sem vídeo, dúvida, consegue encontrar ali, mas, por favor, como é que sem dúvida. você... Não, aí, pessoal, vocês me acham, eu sou muito ativo no Instagram e mais ainda no LinkedIn, tá? No LinkedIn tenho postagens ali semanais, né, que envolvem desde notícias econômicas até assuntos bastante específicos, como, por exemplo, o drawback, tá? Ali no LinkedIn também eu faço a distribuição diária de um material que eu desenvolvo chamado Clipping Comércio Exterior, que é uma colheita, né? As principais dispositivos legais que são publicados no Diário Oficial da União. Eu publico aquilo, eu divulgo, na verdade, aquilo, né? Porque é uma forma de eu estudar, né, Sinara? Eu gosto de estudar e anotar. Depois que a anotação está pronta, então eu não tenho nenhum problema em passar isso adiante. Então, no LinkedIn, no Instagram, eu acho que é os principais canais aí, vocês vão me achar e fico, né, à disposição de todos, inclusive de você, Senara. A hora que você precisar, né? É sempre um prazer poder estar aqui com você. Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada aí, Milton, por compartilhar aí o teu conhecimento conosco, mais uma vez, né? E em breve aí marcamos mais alguns, né? Ao longo Com do ano certeza. aí, que tá só iniciando, em breve faremos mais alguns aí, tá? Certeza Obrigada, que Milton, faremos. e obrigada aí a todos que estão nos acompanhando aí até agora. Obrigada, pessoal, até mais. Obrigado a todos. Até mais.